Muito bom dia, boa madrugada e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você que parou para ouvir essa mensagem. Tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida. Olha, vamos falar hoje sobre ansiedade. Nós não vamos trazer aqui uma técnica para como vencer a ansiedade. Eu vou apenas falar o que Jesus disse e o que ele ordenou para que nós pudéssemos fazer. Então, nós vamos estar acompanhando no livro de Mateus, Mateus capítulo 6. Se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar. Vamos entender como vencer a ansiedade. Olha, Mateus 6 e verso 25 diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, mais do que o vestuário? Então, olha só, quando eu estava falando isso nessa quarta-feira, foi um culto abençoado e foi essa a palavra que Deus nos deu. Eu quero aqui trazer de novo, porque ela vai estar abençoando novamente quem ouviu e quem ainda não ouviu. Olha só, quando Jesus disse não andeis ansiosos, ele está dando uma ordem. Assim como lá no Velho Testamento está dizendo não matarás, não roubarás. Então, esse não que Jesus está dizendo é para nos abençoar. Ele está dizendo não é uma ordem. Não andeis ansiosos. Agora, como entender? Qual é os passos que nós devemos tomar? Qual o remédio que Jesus nos ensina para que nós não para que nós controlasse as nossas ansiedades? Nós, seres humanos, nós somos ansiosos por natureza. Só que à medida que as coisas vai acelerando em todos os processos, em todas as esferas, a, a ansiedade ela tem abrangido muito, ela tem tomado conta de muitas coisas. Existem documentos, existe algo que antigamente demorava mais e por alguma razão, por aceleramento do processo, acaba saindo mais rápido. Algumas coisas são benéficas, porém outras já não, porque tudo aquilo que acelera o processo, ela vai perdendo a sua essência, vai acabando degenerando. Então, ela perde a qualidade. E na nossa vida, se nós queremos que Deus acelere o processo da nossa vida, ele não vai atender esse pedido. A ansiedade ela não é a doença, mas ela desencadeia várias doenças no nosso corpo quando nós ficamos doentes. Então a ansiedade ela só piora, ela só vai se definhando no ser humano. A gente vai piorando cada vez mais, porque às vezes a gente fica ansiosos para que resolver uma situação. E como a gente não tem o domínio, como a gente não tem o poder nas nossas mãos para curar, nós não temos o poder para mudar nada. Lá no versículo de número 27, ele diz: Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, sim, ele está dizendo assim: olha, por mais ansioso que você está, não vai resolver. Se você ficar ansioso por dia amanhecer, independente da sua ansiedade, não vai mudar nada. Não vai. Agora vai mudar para você. Você vai ficar mal, você vai perder noite de sono, você vai ficar ruim. Então veja que Deus não vai atender a ansiedade, não vai acelerar o processo, porque tudo depende do tempo. A palavra do Senhor diz que há tempo para plantar, há tempo para arrancar, há tempo para matar e há tempo para curar, há tempo de abraçar e tempo de deixar de se abraçar. Então, para cada estação na nossa vida exige um tempo.
E às vezes a gente não consegue respeitar esse tempo, o cronograma de Deus sobre a nossa vida. Existe vontade que precisa a gente matar. Eu estava dando um exemplo de Jonas. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Tarsis. E a vontade de Jonas era ir para Nínive. Para Nínive, né? Uma outra cidade. E o que aconteceu? Quando eu obedeço à vontade de Deus, eu posso ter certeza que não é um tiro no escuro, não é uma aventura. É algo que vai dar certo. Ele já designou, sonhou para mim que tudo vai dar certo. Está sendo dirigido por ele. Agora, quando eu vou com meus próprios conselhos e conceitos, como o de Jonas, o que aconteceu? Ele foi parar no fundo do poço. E em todos os sentidos, ele foi, né, a sua vida foi à deriva. Então, ele sofreu dano, né? Ele teve que se humilhar, ele passou muita amargura, porque ele quis atender à vontade dele. Então existe vontade em nós, a gente temos que matar. Eu dava exemplo de Saul. Deus tinha ordenado para Saul para matar com todos os amalequitas. Porém, ele não atendeu a ordem de Deus. E ele poupou um pouco do gado, das ovelhas e inclusive os amalequitas. E o que aconteceu? Esses próprios amalequitas acabaram o matando, vieram contra ele. E ele acabou tirando a sua própria vida. Então, se você não matar algo hoje que precisa morrer, amanhã essa situação ela vai te matar. Essa situação vai acabar te destruindo se você não matar ela agora. Existe vontade que é preciso morrer em nossos corações. Então, quando Jesus disse aqui, ó, por ansioso que você esteja, você vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai acrescentar algum côvado ao curso da sua vida? No versículo 27? Não vai. Então ele continua no 28. Por que estáis ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E aí ele está dizendo assim, ó, se Deus, pois assim, veste a erva do campo, que existe, e amanhã é lançado fora, né, no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Então, as plantas, os lírios, são as coisas mais lindas que possa existir. Só que ela nasce hoje, né? Aí, passados uns dias, fica bonito, mas depois seca, se definha, morre e é jogada no forno. Então, se Deus cuida de uma planta, e vós, e você? Será que você não vale mais do que uma planta, do que uma ave? Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, lá no finalzinho, no 33, ele dá a receita. Buscai primeiramente o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo, olha, se você buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas que serão o quê? Saúde, será o quê? Vida financeira, espiritual, emocional, sentimental, será acrescentada. Então não queira ficar ansioso por algo que é perecível, enquanto Deus quer que você se preocupe com aquilo que é eterno, né? Aquilo que permanece ao longo para toda a vida. Então, esse é o remédio. Ele está dizendo assim: muda o seu foco, muda a rotina. Se você estava ansioso, preocupado, desesperado, isso só vai te causar mal. Isso só vai te trazer angústias e sofrimento. À medida que você entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então você vai viver o sonho de Deus. Você vai viver o sonho de Deus. Pode estar certo nisso. Os sonhos de Deus é bem melhor do que o nosso, muito mais melhor do que o nosso. Então, quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo, então pode estar certo que Deus ele tem o melhor para você, tem o melhor para mim. Então aqui ele primeiro disse para a gente não ficar ansioso, não viver ansioso. Quando a gente vê com Davi, Davi disse bem assim, ó, Salmo 4,
Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele estava vivendo um grande conflito na sua família, Davi. Mas ele disse isso e parecia que estava tudo calmo quando ele descreveu, mas não estava. Mas ele falou bem assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Ele está dizendo assim, Senhor, se o Senhor não me dê a vitória, se o Senhor não cuidar de mim, em vão eu ficar aqui perdendo noite de sono. Não vou perder noite de sono, não vou ficar desesperado, eu vou dormir, porque eu sei que só Deus pode resolver. Só Ele tem o controle da doença, só Ele tem o controle de todos os dardos inflamáveis do maligno contra a minha vida. Agora, para mim terminar, eu quero citar a você Jó 42, no versículo 1, diz assim, ó, Jó disse bem assim, bem sei que tudo podes, e ninguém pode frustrar os seus planos. Quando Jó, ele não entendia o que estava acontecendo, tanta tragédia, tanta coisa ruim, ele não entendia o que estava acontecendo na vida dele. E por essa razão ele ficou ansioso, ficou preocupado. E aí ele disse, quando ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, aí ele disse bem assim, bem sei que tudo podes e ninguém pode frustrar os seus planos. E aí ele continua dizendo, Senhor, eu falei de coisa que eu não sabia, que eu não entendia, por isso eu me arrependo. No pó e na cinza, ele disse, Senhor, me perdoa os momentos que eu disse tantas coisas. E eu pensava que o Senhor não estava no controle de tudo. Então, quando você entende que Deus está no controle, você tem confiança. A tua confiança cresce, a tua fé aumenta. E aí, quando o Jó entendeu tudo isso, ele começou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz, Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Então, ele já não estava ansioso, mesmo com problema. Veja que ele estava ainda com aquela situação, estava leproso, mas quando ele entendeu que Deus estava ainda no controle da vida dele, e ele ficou calmo, e Deus foi lá e mudou a sua sorte. Então, em primeiro lugar, Deus quer que você acalme o seu coração, que você confia nele. Ele não perdeu o domínio, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, mas a falta de confiança, a gente acaba ficando ansiosos, preocupados e queremos acelerar o processo. Vivemos em uma sociedade hoje que a pessoa não consegue mais ler um livro, não consegue abrir um vídeo de 5 minutos, já é muito tempo. E isso vai te destruindo aos poucos, vai te definhando espiritualmente. Então, Jesus nos deu a receita. E ele disse que, por ansioso que eu esteja, eu vou acabar, não vou mudar nada, não vou acrescentar nada. Pelo contrário, só vai piorar. Eu já vi muitas pessoas se afastarem para tentar resolver um problema. E esse problema vai crescendo cada dia e a pessoa não consegue mais lidar com aquela situação. Então, se você quer viver a bênção de Deus, se você quer viver o sonho de Deus na tua vida, então entenda, em primeiro lugar, que há vontades na tua vida que é preciso ser arrancada, é preciso morrer para que permaneça a vontade de Deus. E em segundo lugar, é preciso você acreditar que Deus está no controle de tudo e que você sozinho, você vai ficar se desgastando, tentando resolver algo que só Deus pode resolver. Nem a medicina, nem os homens. Os homens são limitados, mas Deus não tem limite. Deus não tem barreira. Ele vai além da medicina. Então aceita, receba essa palavra no teu coração e toma posse. Toma posse desta mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem não voltará para Deus vazia, mas vai prosperar para quem foi designada. Pode ter certeza disso. Não andeis ansioso, não fica se preocupando, porque isso vai te causar mal. Acredita, lembra do Pai Nosso que Jesus ensinou, o pão de cada dia dai hoje. O de amanhã vai ser amanhã, ninguém sabe. Nós queremos saber que cada dia devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos fazer oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Eu entro em oração na tua gloriosa presença. Apresenta essa mulher que ouve essa mensagem, esse homem, todos que receberam essa palavra, que eles possam receber uma paz no seu interior, um refrigério em sua alma. Meu Deus, um coração ansioso desencadeia tantas outras doenças. Então tenha misericórdia, Senhor, porque a ansiedade vai destruindo a nossa sociedade. Quantas pessoas que têm perdido a sua vida por causa de ansiedade. Então, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, acalma cada coração que está ouvindo essa mensagem, que a tua presença alegra a alma deles e que eles possam ter prazer na tua lei, na tua palavra, Pai. Que assim seja. Ainda esta semana, Senhor, traga vitórias, bênçãos sobre a vida de todos. Em o nome do Pai, do